Bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Vamos registrar o 19º princípio de uma série de princípios que nós encontramos na primeira página da Bíblia. A primeira página da Bíblia vai até Gênesis capítulo 4. Um pedacinho do capítulo 4. Só lembrando, começamos a fazer esse estudo depois que uma jovem senhora, Marlene Guerrato, acho que é Guerrato o nome dela, citou a respeito de um livreto, que esse livreto é o livreto que falava sobre os 7 princípios para a criação de filhos com base na Bíblia. E aí me chamou a atenção porque é o seguinte: o princípio para a criação de filhos significa que você precisa aplicar esse princípio na sua vida e os filhos, eles vão ver e vão imitar. E tem alguns outros princípios que é ali a prática mesmo com eles. E aí eu fui procurar, não encontrei esse livreto e fui direto na fonte e não encontrei 7, encontrei 28 princípios. Esses 28 princípios, se nós aplicarmos na nossa vida, é aquilo que eu já falei, acabei de falar. Aplica na nossa vida, passa a viver por esses princípios, que automaticamente vai dar certo a questão da criação de filhos. Tá? Não tem como dar errado. E por quê? Porque você vai estar se criando. Você vai estar se criando primeiro, se criando para depois, automaticamente, os filhos estarem sendo criados. Vamos lá. Até então, hoje estou com 34 anos. Até então, eu sempre fui inclinado à paternidade, né? Quando eu digo fui inclinado, é que sempre gostei e achei algo interessante. Quando Deus falou crescer, multiplicar e encher a terra, eu entendi que aquilo ali seria quase que literalmente ali. Quase que literalmente não, era literalmente. E pra mim sempre foi algo natural. E aí, me perdi. Meu Deus, logo de cara eu me perdi. Enfim, bora. Princípio de hoje. Voltar, né? Daqui a pouco eu me acho lá. Hoje o 19º princípio é o princípio do relacionamento. Esse princípio, nós conseguimos encontrá-lo em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Vamos ler logo. 2:18. O momento em que o Senhor não só no 2:18, tá? Tem outro lugar também que eu vou mostrar. 2:18 fala o seguinte: ele criou o homem, né? E diz para o homem para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí ele vem falando 18. Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu far-lhe uma ajudadora adequada para ele. E aí ele foi criar Eva. Não é bom que o homem esteja sozinho. Brincadeira essa parte, que o pessoal brinca muito com isso. Por quê? Aproveito
e faço um paralelo. Não é bom que o homem esteja sozinho. Deus, ele nos criou a imagem e semelhança dele, não é isso? E para que ele nos criou? Para quê? Ah, ele nos criou para adorá-lo. Ele já tem os anjos para isso. Os 24 anciões que ficam lá, os 4 seres viventes, que ficam lá, santo, 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 sem parar. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Eu acho que não era para que nós ficássemos lá proferindo somente. Não era. Quando aqui, ó, no 3, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se contemplaram na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou Adão e disse: Onde tu estás? Era de costume, todos os dias, na viração do dia, ou seja, no final do dia, era de costume Deus ir para encontrar Adão, para encontrar o homem. Adão, Eva, né? Então, vamos juntar aqui os pontos. Deus criou a mulher porque ele criou o homem primeiro, aí viu que não é bom que o homem estivesse só, e para isso ele fez um ajudador idôneo. Por quê? Aí fazemos aquele paralelo que eu disse. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Perfeito? Por que ele nos criou? Agora, nós vemos o relato no capítulo 3, que todos os dias, na viração do dia, ele vinha ter com o homem, se relacionar com o homem. Ele vinha conversar com o homem. Verificar, fez isso, fez aquilo, mas... Enfim. Eu não acredito que Deus ele tenha feito isso porque ele precisava de nós. Ele fez porque ele quis. Porque ele é Deus e ele quis. Ele queria se relacionar com alguém de uma forma mais... Já existia, lógico, já existia a Trindade. Lógico. Sei lá. Acho que quando chegar lá a gente vai perguntar pra ele. Tem coisas que não tem como a gente saber. Não adianta ficar conjecturando. Não. Mas eu acredito que ele quis se relacionar de uma forma mais próxima com alguém. E aí ele decidiu criar o homem. Eu acho que com alguém não, acho que ele cria mais pessoas. Porque ele já se relacionava, segundo
eu vou chamar assim, a teologia da Trindade, que são 3 pessoas, que elas são uma quando em unidade. Aí já existia, mas queria ser mais. Mas enfim, percebe que o relacionamento ele está desde o princípio. Quando Deus falou que não é bom que o homem estivesse só, não foi para fazer sexo, não, foi para se relacionar, foi para ser companheiro, foi para ser ajudadora, entende? Num relacionamento conjugal, que quando se fala de relacionamento as pessoas associam logo, né? Relacionamento conjugal. Pode ser diversos tipos de relacionamento. Relacionamento de amizade, um relacionamento de uma prestação de serviço, um relacionamento de que é o cliente para com a empresa, para com o prestador, para com, enfim. Pode ser vários tipos de relacionamento. Relacionamento pai-filho, irmãos, enfim. Mas quando nós viemos para essa questão de relacionamento homem e mulher, perceba que desde o início, Deus observou, viu que não era bom que o homem esteja só, é porque nós temos uma necessidade de companheirismo. Nós temos uma necessidade de fazer parte de algo. Estou começando a pensar em umas coisas aqui. Vai pensar mesmo. Não é ele me falando nada, não. Entendeu? A necessidade de fazer parte de algo, de uma comunidade. Nós temos essa necessidade. Ou não? Por que é que você acha que um jovem, ele quer ser traficante? É porque é bonito? Morrer cedo? Não. É porque o apelo para que ele faça isso é muito grande. É muito grande. Os caras investem bastante nisso. É um modelo de exemplo que tem ali e os caras recrutam mesmo. Então ele tem um apelo para aquilo ali. Ele vê dinheiro, ele vê poder, ele vê mulheres, os caras que são no nível mais acima têm essas coisas e ele não vê a presença de homens com dinheiro, com poder, de certa forma, e na maioria das vezes com a família estruturada. Essa conjuntura, ele não vê homens honestos, né? Não vê com esses 3 lá dentro da comunidade. Não vê. Você vê homens honestos na comunidade, mas não vê eles com dinheiro, porque senão não estava mais na comunidade. Se ele é honesto, tem dinheiro e vai na comunidade, com certeza ele não mora lá e ele é atrapalhado em alguma coisa da vida. Eu me lembro muito bem do imperador Adriano, jogador de futebol que ia para a comunidade e lá é baile funk, é não sei o que, tal. Então, não é o padrão de homem, sabe? Não é. Mas hoje eu tô devaneando de novo. Conversando de novo. E o fato é que o relacionamento é um princípio. E esse relacionamento
tem que estar baseado, é esse ponto aqui agora, o ponto alto do vídeo, do registro. O relacionamento ele tem que estar baseado no servir ao próximo e não se servir dele. Esse é o ponto-chave. Quando eu me relaciono com alguém por interesse, não vai dar certo. Agora, quando eu me relaciono com alguém, me doando para esse alguém, sem interesse, mas me doando mesmo, fazendo algo que é para o benefício de alguém. Tem um outro princípio lá na frente, que ele meio que se entranha com esse, que é o princípio do altruísmo. Nós vamos conversar sobre ele. Mas quando você se relaciona com sua esposa, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus vizinhos, com as pessoas do seu trabalho, enfim, servindo a eles, sem querer nada em troca, você vai fazer porque é prazeroso fazer isso, é prazeroso servir alguém. O mestre já falou, maior é o que serve, entendeu? Mas aí já é a consequência do prazer de servir. Então, quando você faz isso, você está se relacionando com as pessoas de forma saudável. Entendeu? Então é isso. Falei para chegar no final e fazer deixar essa pérola aí, que é o ponto alto do registro. Mas, pois bem, hoje é o dia 19, rapaz. 19? É 19, né? Tô perdido, cara. É 19, cara. 19, hoje falamos sobre o princípio do relacionamento. Tá em Gênesis 2:18, registramos. Amanhã nós vamos registrar o princípio da hierarquia. Hierarquia. Você percebe que um princípio ele é um emaranhado, assim, é cíclico, é sistêmico. Um princípio ele está muito relacionado a outro princípio, que esse outro está relacionado a outro. Eles têm uma interdependência entre si. É como se nós tivéssemos aqui decodificado a personalidade divina para viver essa personalidade divina. É mais ou menos isso. Então ele está um atrelado ao outro. De certa forma, que você pega ali o conjunto e percebe o conjunto. Aí nós fazemos uma coisa que chama CCC. Captamos isso. Estamos convertendo isso aqui, quando nós estamos registrando. Esse registro, para mim, está servindo como estudo. É um estudo, como eu falei, né? Não tem nada de teologia, não tem nada de... Não, é o que eu estou entendendo sobre o assunto. E captamos, estamos convertendo e agora canalizar. Prática. Tem que praticar. Tem que praticar. Tá bom? Amanhã nos vemos. Não sei que horário. Hoje foi mais cedo, viu? Agora deve ser agora umas 6 horas. Deve ser umas 6 horas agora. Madruguei hoje. Tá bom. Um abraço, até amanhã.